Tripulantes da vida, eu sou Giovanni Poer e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre as minhas segundas impressões sobre a Sony A7 IV, que inclusive eu não tô mais com ela e eu não tenho boas notícias. No vídeo anterior, que é esse que tá linkado no card aqui em cima, eu falei sobre as minhas primeiras impressões com a Sony A7 IV, que foi assim que eu comprei ela, fiz um trabalho com ela, fiz algumas fotos e ela respondeu super bem. Então eu fiz um vídeo falando bem e tal, só que esse vídeo de hoje não vai ser tão bem assim, porque eu tive uma experiência ruim. No meu segundo trabalho, a câmera quase comprometeu a minha entrega por conta de que ela superaqueceu e desligou praticamente o dia inteiro. E antes de comprar ela, eu já sabia que ela aquecia, mas pelos reviews, por tudo que eu vi na internet, falava que ela aquecia se eu filmasse em condições mais extremas, tipo coisas que contribuem para ela poder aquecer. Filmar com um monitorzinho, esse monitorzinho flipado para dentro, encostado no corpo. Tem uma configuração dentro do menu da câmera também que você altera para que ela não desligue. Ela vai esquentar, mas ela não vai desligar. E tudo isso eu estava atento. E fora que filmar também em um dia ensolarado e tal, essas coisas também contribuem para aquecer. Só que no meu caso, eu tinha acabado de chegar no trabalho, meu segundo trabalho com ela. Tinha menos de uma hora que eu estava gravando, eu estava com um cartão de memória rápido. Não era o CF Express tipo A, mas era um cartão de memória rápido, tava com bateria original. Eu nunca filmo com o monitor flipado para dentro, é sempre para fora, porque eu consigo ver melhor, então eu consigo ter mais flexibilidade nele. E essa configuração também já estava alterada, e ela desligou em menos de uma hora de trabalho. E ela foi assim o dia inteiro. O dia estava nublado, na verdade estava chovendo nesse dia, e eu estava filmando dentro de uma sala com ar-condicionado. Então, nenhum dos fatores que contribuísse para que ela passasse por isso. Então, o que eu fiz? Filmei a tela, ela desligando, mandei mensagem para o vendedor, conversei com ele, mostrei para ele, falei que eu estava insatisfeito, ele tentou me ajudar, tentou resolver. E aí eu falei, cara, não quero mais essa câmera. Eu perdi a confiança de trabalhar com a câmera. Ele até me sugeriu de trocar por outra câmera, o mesmo modelo, Sony A7 IV, só que eu não estava feliz. Eu perdi a confiança na câmera e como eu vou viajar, quero ter segurança de que eu vou viajar com um equipamento que eu sei que não vai dar problema. Então eu comprei uma Sony A7S III, que é essa que tá me filmando agora. Até hoje não tive nenhum problema com ela, mas o vendedor, ele fez os testes também com a câmera e viu que ela estava esquentando. Ele disse que filmando nas condições em filmar 4K 60, 422, 10 bits, com um cartão de memória rápido, ela estava desligando com 10 minutos mais ou menos, quando ele fez os testes. A câmera Sony A7 IV, ela não é uma câmera ruim. Tanto é que eu fiz foto com ela, eu fiz um trabalho com ela, ela respondeu bem. Só que dentro dos 7 dias que eu tava com ela, no segundo dia trabalhando, eu tive essa decepção. Então pra mim foi meio frustrante, assim, pegar uma câmera, investir alto numa câmera que ela não atendeu. E eu esperava que ela me atendesse mais do que a câmera anterior que eu tinha, que era a GH5. Que eu sempre filmava tudo em 4K 60, 420, 8 bits e nunca deu nenhum sinal de aquecimento. E essa câmera, por mais que ela aquece e desliga, eu tô em grupos de Facebook com outros usuários de Sony A7 IV e eles falam que ela aquece se filmar em 422, 10 bits, 4K 60, que são filmar no máximo dela, então ela vai esquentar. Só que filmar nas configurações básicas, que era o que eu já usava na GH5, e ela desligar, aí a câmera já não me atende mais. Então por isso que eu peguei a Sony A7S III, que eu não vi ninguém reclamando, não vi nenhum review com pontos negativos em relação a isso sobre ela. Então é uma câmera que está me atendendo, já tem mais de 15 dias que eu tô com essa câmera, então tô bem satisfeito. Foi um upgrade que eu tive que fazer por conta de segurança mesmo, de me sentir seguro com a câmera, porque pra mim tem muito disso. Como eu atendo clientes, eu preciso saber que o meu equipamento ele vai me atender e ele não vai me deixar na mão. Mas para concluir, a Sony A7 IV, ela não é uma câmera ruim. Como eu falei, eu tô em grupos de Facebook, tô em grupos com pessoas que são usuários da Sony A7 IV, vejo imagens maravilhosas, vejo resultados incríveis. Se você está interessado em comprar uma Sony A7 IV, converse com outras pessoas que já usaram. A minha experiência foi bem curta, foi um período bem curto, então eu estou aqui contando a minha experiência com ela. Então, converse com pessoas que já usam há mais tempo a câmera, que usa a câmera no dia a dia para trabalho, para hobby, que seja. Então, pesquisa, conversa para que você tome a melhor decisão. É isso, eu espero que você tenha gostado.
Se você estava com alguma dúvida em relação à Sony A7 IV, coloca aqui nos comentários que eu vou responder nos comentários. Eu não devo fazer nenhum vídeo mais sobre a Sony A7 IV, mas como eu tinha planejado um conteúdo para poder fazer em relação ao menu, algumas coisas que eu tive que procurar na internet, que eu fiquei meio perdido, eu vou fazer também para a Sony A7S III, porque o menu delas são parecidos. A Sony A7 IV, A7S III, FX3, elas têm um menu parecido, então tem várias coisas que eu vou conseguir aproveitar do conteúdo que eu tinha pensado em fazer. Vai ser meio que uma playlist destrinchando o menu da Sony A7S III e dessas outras também que tem um menu parecido com ela. É isso, qualquer dúvida que tem, deixa aqui nos comentários. E se quiser mandar beijo pra mãe, pro padrinho, pra tia, pode mandar nos comentários. Te vejo no próximo vídeo, um beijo e fui! E não se esqueça de se inscrever no canal. É desse lado. É desse lado. É desse lado. Lá embaixo. Ah, e o like.